Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Politano, eu sou odontopediatra, clínico atuante, também professor universitário e estou aqui hoje com um objetivo muito específico de mostrar para vocês o novo broqueiro, inédito broqueiro focado especificamente para a odontopediatria, que nós tivemos o privilégio de desenvolver unindo as ideias constantes que nós temos no Ateliê Oral Kids, a clínica odontopediátrica de São Paulo, e a Cagessoris, uma empresa que tem anos no mercado e materiais e brocas especificamente desenhadas, desenvolvidas com uma qualidade ímpar. Com esse broqueiro de odontopediatria, nós esperamos tirar todas as dúvidas que os graduandos, os pós-graduandos ou os odontopediatras possam ter em relação ao uso real e focado para a odontopediatria. A ideia é que não haja brocas e brocas compradas à toa ou sem uma noção clínica específica, o porquê é que eu estou comprando essa broca, qual é o objetivo, como que ela vai entrar na cavidade, desde acesso à cavidade para remoção do tecido cariado, passando por polimento de resinas, chegando a cirurgias em odontopediatria para remoção de osso. Todas as brocas que nós julgamos importantes estão contidas aqui. É um broqueiro específico com 23 peças que nós vamos a partir de agora explicar uma por uma por que é que elas estão contidas aí dentro. Tá jóia? Espero que vocês gostem. Bom, vamos lá, vamos começar pelas brocas mais comumente usadas ou úteis, vamos dizer assim. Essas esféricas, né, diamantadas, que nos permitem acessar as cavidades. Hoje, se você partir do pressuposto em que você pode fazer a remoção do tecido cariato com colher de dentina, bem afiada, se você preferir, para remover principalmente a dentina infectada e não afetada, você tem possibilidade de, basicamente, principalmente nas lesões oclusais, você remover aquele esmalte sem suporte, aquele esmalte que está muito enfraquecido, impedindo a entrada de colher de dentina, da própria broca para remoção do tecido cariado. E aí você vai precisar de vários tamanhos, então você tem lesões pequenas e atentem para a real necessidade de remover esse tecido de esmalte, porque há casos onde não precisa. Você tem entradas grandes, maiores, onde se você entrar com uma broca 10-11, por exemplo, uma cavidade oclusal grande, com uma lesão de cárie muito extensa, você vai ficar muito tempo desgastando. Isso tudo leva mais trepidação, mais tempo de procedimento, e isso a gente sabe muito bem que tempo em odontopediatria é complicado, a criança vai perdendo o comportamento. Assim como o contrário, você tem regiões da boca, por exemplo, você vai fazer uma lesão proximal na palatina mesial do dente 51. E às vezes é só o 51, 61 não. E a gente sabe, às vezes tem cavidades pequenas, já abertas, né, cavitadas mesmo, mas pequenas. Você tem que aplanar, você tem que limpar. E você vai ter uma broca 10-13, não dá, né? Você precisa de uma 10-11, por exemplo. Então, basicamente para isso, seja também para acesso de lesões proximais, são brocas ótimas, mas com tamanhos variados, certo? Mas se você raciocinar bem, você vai perceber que no seu dia a dia clínico, a dificuldade de entrar em determinadas regiões da boca, em determinadas cavidades dentárias, com as brocas convencionais, mesmo aquelas consideradas de pescoço curto. Por quê? Porque o tamanho da cabeça do motor associado a esse pescoço da broca inviabilizam, por exemplo, de acessar a oclusal do dente 85 em uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, que às vezes pode ser necessário. Isso por quê? Porque a abertura da boca da criança, né, nessa região posterior, mesmo com o abridor de boca, ela é bem limitada, né? Os dentes estão muito próximos do superior do inferior, o 55 do 85, por exemplo. Dessa forma, nós colocamos no broqueiro 2 brocas, pelo menos, para poder nos ajudar nesse sentido. Então você vai entrar com a inclinação que você quer realmente entrar, sem correr o risco de aprofundar demais, de expor a polpa desnecessariamente, de tornar uma cavidade subgengival, de machucar a criança porque você não conseguiu inclinar o motor da forma correta. Então aqui nós estamos vendo a partir de agora os 2 filmes, né, que mostram exatamente isso. Nesse primeiro, a dificuldade, supondo, né, sugerindo uma abertura limitada. E no segundo filme nós estamos vendo uma broca já com o pescoço muito curto, possibilitando a entrada de forma realmente oclusal. Bom, continuando o raciocínio, a gente tem 2 brocas aqui que estão se intercalando no vídeo, a broca 1090 e a broca 2135, que
que são brocas que nós colocamos para fazer términos de ajustes, né? Ah, mas isso é necessário, você ficar tirando esmalte desnecessariamente para terminar um preparo? Não, não se trata de um preparo cavitário, se trata de um ajuste para tirar bordas cortantes, que não tem um formato adequado, que vão dificultar o posicionamento, a entrada do material restaurador, propiciando a formação de bolhas. Então são duas brocas que nós escolhemos. Eu não vou falar aleatoriamente, mas nós temos tantas, às vezes até parecidas com elas, que são duas opções que nós nos adequamos mais. Então a 1090, por exemplo, como ela é uma cilíndrica clássica, ela é bem reta, você consegue nas paredes proximais, você tem uma cavidade proximal, por exemplo, você consegue naquela parede vestibular e lingual palatina, por exemplo, planificar bem essa parede, né, para propiciar o adequado posicionamento da matriz, da cunha, visualizar bem a inserção do material. E a 2135 já tem um formato um pouco diferente, né? Não tão cilíndrico, um pouco mais cônica, para que você possa fazer isso com uma inclinação diferente. Então são duas brocas que nós selecionamos para ajustar esse término, vamos chamar de preparo ou acesso à cavidade, que foi inicialmente realizado pelas brocas esféricas. Mas você pode pensar assim, mas até agora você acessou a cavidade, você ajustou as paredes com as inclinações, teve o acesso com o pescoço curto, mas não removeu o tecido cariado, certo? Certo, pode-se dizer que sim, dependendo da forma como você interpretar. E essa remoção do tecido cariado, ela precisa de brocas? Não necessariamente, nem sempre, né? A gente pode remover muito bem o tecido puramente infectado com as colheres de dentina e fazer boas restaurações com essa técnica da remoção parcial do tecido cariado. Mas muitos profissionais ainda têm o hábito de utilizar as brocas esféricas, laminadas, em baixa rotação para fazer essa remoção. Por isso a gente colocou aqui 5 tamanhos diferentes para que possa auxiliar. Lembrando sempre o máximo possível de evitar remoções extensas, remover totalmente o tecido amolecido somente, deixar aquela dentina que sai em lascas. Então muita cautela para usar essa broca. Agora, mesmo assim, mesmo que você não use, elas têm uma utilidade bem interessante, elas facilitam o processo de remoção, por exemplo, em um local que é importante fazer uma remoção total, naquele limite do esmalte, limite amelo-dentinário. Nessa região é muito importante esse esmalte estar muito bem limpo, uma limpeza total. E aí as brocas facilitam. Então você pode pensar por essa filosofia para entender a colocação dessas brocas no kit. Mas e se você estiver fazendo tratamento endodôntico, ou seja, acesso para pulpectomia no dente descido? Você sabe quando você faz esse acesso, por exemplo, com a broca esférica, você fica com as paredes laterais dessa cavidade com ranhuras, né? Ranhuras seguindo o formato da broca esférica, que não é o mais adequado, tanto para a visualização quanto para o apoio da lima, que ela tem que limar internamente todas as paredes de cada um dos condutos, né? Para vestibular, para lingual palatina, mesial, distal. Então é muito importante você planificar todas essas circundantes. Mas ao mesmo tempo, se você tiver uma ponta ativa na broca, corre-se o risco de lesar a furca. E no dente descido, essa furca é muito fininha, a ponto de você trepanar e acabar perdendo o sucesso do tratamento, o que não é nada legal. Por isso, nós colocamos a broca 2082, que é uma broca que vai servir para isso. Como ela tem a ponta inativa, você vai poder colocá-la sem preocupação na região da furca e encostar nas paredes laterais para fazer essa planificação. Após o preparo adequado e a restauração, você vai precisar fazer o ajuste. Você vai precisar remover excessos. E na dependência da face, se é uma face muito constrita, se é uma face vestibular, se é uma face proximal, você vai fazer isso com a broca 1190. E a KG oferece para a gente duas granulações diferentes. Então nós temos a 1190F e a 1190FF nesse broqueiro, de modo que a gente possa fazer ajustes mais grosseiros e depois mais finos. Agora, se for numa face mais específica, por exemplo, a face palatina, lingual, dos incisivos superiores ou inferiores, ou até um pouco no oclusal, dependendo do ajuste que você quiser fazer, nós selecionamos a broca 3168F e também FF. Da mesma forma, dando continuidade, mas agora para um polimento final mais delicado, mais fino, que vai dar uma previsibilidade, durabilidade estética adequada,
vai evitar manchamentos marginais no corpo e por isso trazer um sucesso maior para a sua restauração, nós colocamos as pontas 8092F e FF e 8093F e FF. Essas duas, né, em cada um dos seus grupos de granulações diferentes, com formatos diferentes, para possibilitar o ajuste nas regiões adequadas, né? Então, na vestibular, na palatina, dependendo do formato da broca, você vai posicionar de uma forma mais adequada possível e ter esse sucesso no polimento final das resinas. Como não poderia faltar, para você que faz cirurgia, portanto contemplando esse broqueiro de forma mais completa possível, nós colocamos uma broca cirúrgica, a broca 701C. Dessa forma você vai poder ter acessos, fazer odontosecção, fazer remoção óssea e a cirurgia específica que você possa necessitar na sua criança. Poxa vida, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estarei à disposição pelo meu e-mail vai estar passando aqui de baixo. O contato para aquisição desse broqueiro também, o representante está passando aqui de baixo, tem que ser diretamente com ele. E eu fico à disposição para qualquer dúvida. O nosso objetivo, unindo, tendo essa parceria Ateliê Oral Kids com KG Sorensen, é trazer um material de altíssima qualidade, com indicações clínicas e científicas para todos os odontopediatras ou aqueles que atendem crianças. Tá joia? Um abraço e até a próxima.